E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcese e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Eu tô aqui hoje para falar para vocês de um interruptor que a Sonoff lançou, que é um interruptor Zigbee. Só que ele tem uma diferença, ele pode trabalhar com ou sem o fio neutro. Essa é uma das dificuldades que as pessoas têm, porque não tem o fio neutro na caixinha do interruptor como padrão. Então eu vou fazer aqui para vocês o unboxing desse interruptor e vou mostrar todas as funcionalidades dele. E tá a fim de receber todas as novidades do canal? Então se inscreve, clica no botão de ativar as notificações e marque a opção todas, porque toda semana eu tô postando vídeo novo aqui no canal. E você já pode deixar um like aí e compartilhar com as pessoas que gostam de tecnologia. Caso vocês queiram apoiar o canal, clique no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa comunidade. Então fica aí depois da vinheta que eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades desse dispositivo. E vamos lá, primeiramente eu quero agradecer a Sonoff, que é uma parceira do canal e mandou esse dispositivo aqui pra gente fazer os testes e fazer o unboxing. E para situar vocês aqui, esse interruptor é o primeiro interruptor que a Sonoff lançou Zigbee. Além de lançar o Zigbee, a Sonoff ainda colocou a possibilidade de você usá-lo sem o fio neutro ou com o fio neutro. Uma funcionalidade que poucos interruptores de marca conhecida têm. E se você quiser adquirir esse dispositivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E para ser transparente com vocês, toda compra que vocês fizerem através do link de afiliados, vocês ajudam o canal. E será que vai funcionar? É isso que a gente vai ver no unboxing agora. Pessoal, então olha lá, a gente tem aqui o dispositivo Switchman Zigbee Smart Wall, que é um dispositivo da Sonoff e funciona com suporte ao EOE-Link e também ao Google e Alexa. A gente tem aqui as especificações técnicas. Esse dispositivo tem 3 teclas, ele trabalha com a tensão de 110 a 240 volts, ele é bivolt e no máximo 10 amperes por tecla. É um dispositivo Zigbee, pessoal, então ele precisa da ponte Zigbee para poder funcionar. A gente vai testar ele em várias pontes e aí a gente vai tirar a conclusão de qual ponte ele funciona. É um dispositivo que pode ser feito cenas, pode ser feito controle por agendamento, controle por voz. Ele tem a opção da gente escolher como ele vai voltar se acabar a energia, então ele é bem completo. Eu vou abrir aqui a caixa, ver o que tem dentro. Então, abrindo a caixa aqui, a gente já tem o interruptor aqui embalado, ó, tá? Eu já mostro aqui para vocês. A gente tem aqui o manual do usuário, padrão Sonoff, onde a gente tem aqui os modos de ligação e como fazer as configurações. E a gente tem aqui um conjunto de parafusos para fixar esse interruptor na caixinha. Agora mostrar para vocês o interruptor propriamente dito, tá? Ele é um interruptor, ó, com uma qualidade muito legal, ó. Ele é um interruptor aqui com uma qualidade premium. Se a gente olhar aqui, ele tem a marca Sonoff, ele é de ABS e a parte de trás aqui é de ferro, ó. É um material metálico aqui. Nós temos aqui a entrada do neutro, fase e os retornos L1, L2 e L3, que são 3 teclas. A gente tem essa proteção em cima aqui, onde a gente pode, após ligar os fios, a gente pode proteger isso para que não aconteça nenhum problema aqui quando ele estiver dentro da caixinha. Ele tem um QR Code que a gente pode usar para parear direto no EOE-Link. E essas teclas aqui, ó, elas são teclas físicas, ou seja, para quem não gosta de toque, esse aqui é um interruptor de tecla física. Ele tem os LEDs, depois quando eu ligar vocês vão ver. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem para desencaixar aqui para colocar na caixinha, ó. Ó, então soltou aqui, ele vai ter essa parte onde é o contato e aqui vocês vão fixar na caixinha de vocês. Após a fixação, vocês colocam essa tampa novamente, ó. E tá ok o interruptor. Tá? Agora vamos ligar ele aqui que eu vou mostrar para vocês como fazer o pareamento. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como ligar ele. Primeiro, a gente vai ligar com o fio neutro, tá? Então eu vou conectar aqui fase. Ó, esse aqui é uma tomada, tá? Aí aqui a lâmpada eu vou ligar o neutro na lâmpada. E aqui eu vou alimentar o neutro do interruptor.
Pessoal, então olha só como é que ficou a ligação, ó. Esse aqui é o retorno da lâmpada. Esse aqui é o neutro que está sendo bifurcado aqui na lâmpada. O neutro da tomada, ele está indo uma via aqui para o interruptor e a outra via está indo lá para a lâmpada. E o fase normal. Então aqui ficou ligado o fase e o neutro. Então a gente vai ligar agora isso aqui na tomada. Então, ó, o interruptor está ligado. Ó, liga e desliga a lâmpada, tá? Então olha só, tá funcionando, ó. Liga e desliga a lâmpada, beleza? Agora, pessoal, a gente vai ligar sem o neutro para a gente ver se vai funcionar. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai tirar o neutro do interruptor. Esse neutro aqui, que está voltando da lâmpada, a gente vai ligar direto na lâmpada. E aqui no interruptor nós vamos deixar sem. Então, na realidade, eu só tirei aquela bifurcação aqui e ele está sendo ligado direto na lâmpada aqui. Então, o neutro, ó, neutro ligado na lâmpada, fase ligado no interruptor e o retorno voltando para a lâmpada. Então, é só isso que está ligado aqui. Pessoal, então vamos lá, ó. Ó, funcionou perfeitamente, tá? Então, aqui o interruptor eu mostrei para vocês que funcionou com e sem o neutro. Agora a gente vai fazer o pareamento desse dispositivo na ponte Zigbee da Sonoff mesmo. Então eu vou deixar pressionado aqui, ó, durante 5 segundos. Ó, ele pisca o LED aqui azul, quer dizer que ele já está em modo de pareamento. Agora vamos lá parear que eu vou mostrar para vocês como funciona. Vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa a gente vai tentar parear aqui no EUE-Link, tá? Eu tenho aqui a ponte ZB Bridge Ultra da Sonoff mesmo. E aí ele já está em modo de pareamento. Então eu vou dar um clique em adicionar dispositivo. Ó, já foi encontrado o dispositivo, dou um próximo aqui. Então olha só, a gente tem aqui o dispositivo ZB-M5 3C, que tem as teclas aqui, ó. 3 teclas, tá? Eu posso fazer aqui ou fisicamente, ó. Tô ligando e desligando o dispositivo. Eu tenho a opção aqui de ligar tudo ou desligar tudo, tá, pessoal? Isso aqui é um padrão da Sonoff. Tem a opção aqui de agendamento. A gente pode escolher aqui um horário específico aqui para ele repetir uma ação de liga ou desliga. Eu posso fazer aqui um timer. Eu posso usar um timer aqui e escolher um determinado horário. E no final desse timer aqui ele faz uma ação específica. Posso escolher um tempo em looping aqui também e ele repetir isso e fazer uma ação de repente, tá? Isso aqui, pessoal, é tudo padrão, tá, na Sonoff. Então eu passei mais rápido porque em todo dispositivo da Sonoff que eu mostro para vocês eu falo dessas opções. Então eu vou deixar uns vídeos aí nos cards. Caso vocês queiram ver melhor essas opções, tem nos vídeos, tá? E aí a gente tem as opções aqui do interruptor. Tem o nome dele aqui, que a gente pode alterar através dessa opção. Eu tenho aqui a versão dele, que é a 1.03. Tem aqui a opção de eu mostrar separadamente as teclas. Aqui, pessoal, olha que legal. Ele mostra o modo que eu estou trabalhando com o interruptor. Aqui está com neutro. Se eu estivesse trabalhando sem o neutro, estaria aparecendo aqui sem o neutro. E eu tenho aqui a versão do plugin, as plataformas que ele funciona. Aqui eu tenho como atribuir ele a um cômodo da casa, como compartilhar esse dispositivo com outro usuário do EUE-Link, por exemplo. Criar grupo com outros dispositivos. Aqui eu tenho como ligar as opções de notificação. Daí toda vez que vocês ligarem ou desligarem as teclas, ele vai mandar para vocês uma notificação no celular. Aqui eu tenho como mostrar o log do que aconteceu, ó, canais ligados e desligados. Depois eu tenho aqui a opção de Power On State, que seria a volta desse interruptor caso acabe a energia. Eu tenho isso por canal, do canal 1 ao 3, e em cada canal eu tenho a opção aqui de ligado, desligado ou no último estado. É bem interessante essa opção para vocês aqui utilizarem caso acabe a energia da casa de vocês. Daí eu tenho essa opção de Detach Relay. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Se eu ligar essa opção, ó, no canal que eu liguei essa opção, ele não vai funcionar o relé, ou seja, ele vai funcionar só como um clique, o botão. Para que eu usaria isso? Para, por exemplo, fazer um paralelo virtual. Eu não preciso ligar
e passar energia para esse interruptor aqui? Eu preciso somente fazer uma cena, por exemplo. Então ele vai funcionar como se fosse um botão de cena. Eu vou ligar aqui no canal 1, depois eu vou mostrar para vocês quando a gente for fazer uma automação. Vou dar um salvar aqui. E aí a gente tem a opção, por exemplo, de esconder aquela opção inicial de ligar ou desligar todas as teclas de uma vez. E tem a opção de ligar o indicador de rede, que vai ficar aquela luzinha azul ali no interruptor 2 ligada. Depois a gente tem as opções todas aqui de informação do dispositivo, que é o nome, modelo, etc. Beleza? Então assim, é bem simples. Aqui as opções que nós temos são bem padrão da Sonoff. E voltando aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, se eu for criar uma cena, vamos lá, eu vou mostrar o que eu falei, ó, C, um dispositivo inteligente, que é o ZB-M5, no canal 1, eu tenho a opção de on, off, manter aqui, e tem a opção de clicado. Essa opção de clicado só apareceu porque eu liguei o Detect Relay. Se vocês olharem no canal 2, por exemplo, não tem, e nem no canal 3, olha lá. Então essa opção do canal 1, ó, eu vou colocar aqui, clicado. Quer dizer, toda vez que eu clicar no interruptor, ele vai disparar uma cena ou vai fazer algo que eu estou dizendo aqui. Vou dar um salvar. E aí ele vai fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um outro dispositivo que eu tenho, que é um LED de mesa aqui da Sonoff. Ó, eu vou fazer inverter. Quer dizer o seguinte, se ele estiver desligado, ele liga. E se ele estiver ligado, ele desliga. Então vai funcionar como um botão mesmo de interruptor. E dou um salvar. Ó. Vou colocar o nome aqui, LED mesa. E dar um salvar. Legal, pessoal. Então, olha só, vou pressionar o botão aqui, ó. Ó, acendeu o LED lá e apagou. E não fez aquele barulho do relé. Ou seja, ele não está passando energia aqui, ele só está fazendo uma cena. Então é para isso que serve essa opção do Detect Relay. Legal, agora vamos tentar parear em outras plataformas. Vamos excluir ele daqui do EUE-Link. E agora a gente vai na plataforma Tuya, pessoal. Eu tenho aqui uma ponte da ZenSmart, que é um hub Zigbee aqui. Vamos ver se ele vai encontrar esse dispositivo. Ó, pessoal, não encontrou. Fiz o teste aqui com essa ponte da ZenSmart, eu já fiz o teste com a ponte da Mois, que é aquela Matter, não funcionou também. Então na plataforma Tuya não funcionou isso aqui. Eu tentei parear no iHost, funcionou, e no NS Panel Pro da Sonoff funcionou. Então os dispositivos que são Sonoff são todos padrão e vai funcionar. Agora, pessoal, a gente vai tentar parear isso através do Zigbee to MQTT. Vamos lá então, Zigbee to MQTT. Vou dar um Permit Join aqui. Olha só, já reconheceu aqui embaixo o dispositivo. Vou clicar uma vez aqui, olha lá. Modelo ZB-M5 3C120 é um roteador aqui. Então, pessoal, ele já reconheceu aqui o firmware do interruptor. Se a gente for nos exposes, ó, tem todas as opções que eu tinha lá no EUE-Link, ó. Tem o Detect Relay, tem os estados aqui dos interruptores, ó, funcionando tudo perfeitamente, ó. Tem aqui o indicador de rede, assim vai, tá? Tem a volta aqui quando acabar a energia, se vai voltar ligado, desligado ou vai voltar invertido, funcionando perfeitamente. Então ele pareou também no Zigbee to MQTT. Então os únicos hubs que não pareou foram hubs da Tuya mesmo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, minha opinião sincera sobre esse interruptor. A Sonoff fez um golaço no lançamento desse dispositivo. Primeiramente, ele funciona sem o fio neutro, o que resolve a maioria dos problemas de vocês. Muita gente não tem o fio neutro na caixa dos interruptores. Um outro ponto positivo é esse dispositivo ser Zigbee. Hoje em dia a tendência é que os dispositivos tenham menos delay, menos atraso, sejam mais rápidos. Então o Zigbee resolve em partes esse problema. Além disso, ele é um dispositivo roteador, ou seja, ele repete o sinal na malha Zigbee de vocês. E o acabamento nem se fala. Sempre a Sonoff lança dispositivos com acabamento premium. Então se vocês já conhecem o padrão do interruptor M5, é o mesmo, só que esse é Zigbee. Galera, o que vocês acharam desse dispositivo? Deixa aí nos comentários para eu saber. E se vocês curtiram esse vídeo, deixa aquele like e compartilha com o máximo de pessoas. Vocês estão ajudando demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Falar para vocês de um dispositivo incrível que eu tô aqui hoje para falar para vocês. Essa é uma das dificuldades. Essa é uma
porque não tem o fio neutro passado na caixinha de... E para explicar para vocês, pessoal, como toda compra que vocês fizerem através do link de afiliados... Toda compra que vocês fizerem pelo link de afiliados, ô velho, vai voar agora na minha cara? O que resolve a maioria dos problemas de... E para ser transparente...